Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em ação de graças a nosso Senhor do Bom Fim, Nossa Senhora do Desterro, pelos falecidos Almerinda Quaresma, 7º dia de falecimento. Na liturgia de hoje compreendemos que o amor e a vida vencem o pecado do mundo. Cristo ressuscitado é Senhor do tempo e somos convidados a fazer do nosso tempo um tempo no qual testemunhamos a proximidade de Deus com todos os homens e mulheres do mundo. Cristo ressuscitou, eterno clarão, vivente entre nós. Cristo ressuscitou, eterno clarão, vivente entre nós. Na sua dor os homens encontraram uma pura semente de alegria, o segredo da vida e da esperança. O Senhor ressuscitou. Cristo ressuscitou. Os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja convosco. Boa noite. Com esta Santa Missa, nós damos início ao 5º dia do nosso cerco de Jericó. A intenção destas próximas 24 horas, os enfermos. Vamos rezar pelos doentes, por aquelas pessoas que passam o sofrimento do corpo, para que o Senhor as ampare e as sustente. Nós trazemos aqui em nosso coração os doentes das nossas famílias, amigos, conhecidos, pessoas que precisam da nossa oração, precisam do nosso apoio e precisam da graça de Deus para encontrar a serenidade e assim enfrentar a doença e vencê-la com a graça do Senhor. Coloquemos também as intenções que foram apresentadas ao Senhor nesta caixinha de oração, aquelas intenções particulares também que trazemos no silêncio do nosso coração. Todas elas, tudo isso diante do Senhor no altar, para que seja apresentado ao Pai, junto com o pão e o vinho que serão consagrados. No início desta celebração eucarística, peçamos a conversão do coração, fonte de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. Senhor, nossa paz, tende piedade de nós, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós. Cristo, nossa Páscoa, tende piedade de nós, tende piedade de nós, Senhor. Cristo, tende piedade de nós, Senhor.
Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Além das intenções que já nominamos, nós queremos rezar esta missa pelo descanso eterno de Almerinda Quaresma, 7º dia de falecimento. E eu gostaria de colocar de forma especial a vida do Miguel, que é um garotinho de 9 anos aqui da nossa cidade, que tem câncer, não é? E que está num processo de tratamento doloroso, não é? Então pediram que a gente rezasse por ele. Também pela sogra da Lília, né, Lília? Como é que é o nome dela? Como? Nativa, isso. Então rezemos por ela também, que também está internada, e por todos os enfermos, não é? Que trazemos aqui no nosso pensamento nesse momento. Ó Deus, fizestes vosso povo participar da vossa redenção. Concedei, nós vos pedimos, que vivamos em constante ação de graças pela ressurreição do Senhor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Quem me ama, guardará minha palavra. Quem me ama, guardará minha palavra. Quem me ama, guardará minha palavra. Minha palavra, minha palavra. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Aí encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que acabava de chegar da Itália, e sua esposa Priscila. Pois o imperador Cláudio tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo entrou em contato com eles e, como tinha a mesma profissão, eram fabricantes de tenda, Paulo passou a morar com eles e trabalhavam juntos. Todos os sábados, Paulo discutia na sinagoga, procurando convencer judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testemunhando diante dos judeus que Jesus era o Messias. Mas, por causa da resistência e blasfêmias deles, Paulo sacudiu as vestes e disse: Vós sois responsáveis pelo que acontecer. Eu não tenho culpa. De agora em diante, vou dirigir-me aos pagãos. Então, saindo dali, Paulo foi para a casa de um pagão, um certo Tício Justo, adorador do Deus único, que morava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, acreditou no Senhor com toda a sua família. E muitos coríntios que escutavam Paulo acreditavam e recebiam o batismo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor fez conhecer seu poder, Salvador perante as nações. O Senhor fez conhecer seu poder, Salvador perante as
um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer seu poder, Salvador perante as nações. O Senhor fez conhecer a salvação, e as nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. O Senhor fez conhecer seu poder, Salvador perante as nações. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, a terra inteira. Alegrai-vos e exultai. O Senhor fez conhecer seu poder, Salvador perante as nações. O Senhor fez conhecer seu poder, Salvador perante as nações. Muito há de se alegrar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: pouco tempo ainda e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram então entre si: o que significa o que ele nos está dizendo? Pouco tempo e não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo, e eu vou para junto do Pai? Diziam, pois, o que significa esse pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo. Então disse-lhes: estais discutindo entre vós porque eu disse, pouco tempo e não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis?
Em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação. Caros irmãos e irmãs, a palavra de Deus que nós escutamos nesta quinta-feira nos apresenta a continuação do texto do capítulo 16 de São João, onde Jesus vai fazendo o seu discurso de despedida antes da sua prisão, da sua condenação, da sua paixão. Bom, hoje Jesus fala de uma forma que os discípulos não compreendem. Não compreendem justamente porque ainda não haviam recebido a força que vem do alto, o Espírito, que como o próprio Jesus disse, lhes revelaria toda a verdade, lhes daria a compreensão de todas as palavras, de todos os gestos, de todos os sinais realizados pelo Senhor. Jesus fala da sua ausência, pouco tempo e vocês não me verão mais, mas depois pouco tempo me vereis novamente. Ora, Jesus está falando da sua paixão, da sua prisão. De fato, dali, algumas horas, Jesus seria preso, como de fato foi, e ele foi tirado deles. Uma certa ocasião, um fariseu questionou Jesus, dizendo o seguinte: por que os discípulos de João jejuam e os seus discípulos não? E Jesus diz: olha, eles não jejuam porque o noivo ainda está com eles, mas chegará o tempo em que o noivo lhes será tirado, então eles jejuarão, aí será o tempo da penitência, não é? Então esse tempo é justamente o momento em que Jesus foi preso e foi condenado à morte, ele foi tirado, é o tempo em que eles não veem mais o Senhor, não é? Mas virá um tempo, depois desse, em que eles o verão novamente. E aí nós temos as aparições de Jesus. Os 40 dias, não é? Em que Jesus, ele apareceu aos discípulos. São vários os relatos nos evangelhos das aparições de Jesus, não é? Então ali eles viram novamente o Senhor, desta vez ressuscitado, e a alegria deles foi renovada. Então nós vimos aqui que a caminhada dos discípulos ela é marcada por momentos de dúvida, de crise, por momentos de tristeza, de confusão, mas também por momentos onde se confirma a presença do Senhor e de alegria. E de fato esta alegria é maior do que qualquer provação, do que qualquer tristeza momentânea que os discípulos têm de enfrentar na sua caminhada. Bom, a alegria que toma conta do coração do discípulo com a presença de Jesus, ela é maior do que tudo. E ela impulsiona a igreja, caros irmãos e irmãs. O fruto desta alegria, da posse de Jesus ressuscitado, nós vemos nos relatos dos Atos dos Apóstolos. Estamos escutando aí, nestes últimos dias, a narrativa dos Atos dos Apóstolos, mostrando como a igreja se comportou e como ela progrediu, impulsionada pela força do Espírito, depois da ascensão e depois da vinda do Espírito. Hoje nós temos mais uma vez Paulo como protagonista, não é? Ele em Corinto, ele anuncia o evangelho novamente aos judeus que o rejeitam. E aí ele toma a decisão: olha, daqui para frente eu não vou mais falar com os judeus, eu vou me dirigir aos pagãos. A rejeição de Israel se confirma não só na Palestina, mas também em outros lugares onde haviam comunidades judaicas. Claro que nem todos. Muitos deles acolheram a palavra, se converteram, mas no geral houve uma grande oposição, não é? E aí Paulo se dirige justamente aos pagãos, os rejeitados, porque são justamente aqueles que têm um coração aberto para acolher o Senhor, não é? A palavra de Deus, ela não para, caros irmãos e irmãs. E mesmo que enfrente provações e rejeições, deve continuar sendo semeada, anunciada,
porque se não tem quem escuta, há quem acolhe, não é? Nós precisamos ser aí insistentes e persistentes, oportuna e inoportunamente, como nos ensina o Senhor, na missão de anunciar o Evangelho, de jogar a semente, não é? E precisamos nós também acolher esta palavra que nos é anunciada com amor, não é? Sabendo que a nossa alegria por termos o Senhor junto conosco é maior do que qualquer tristeza e maior do que qualquer dúvida que possamos ter no nosso caminho. Paulo, quando via a rejeição e a falta de frutos na sua missão, não deixava que a tristeza o abatesse. Continuava, sacudir a poeira ali, né? É um gesto profético que o próprio Jesus ensinou os discípulos a fazer, né? Quando não vos acolherem, sacudi a poeira dos pés em testemunho contra esse povo, não é? Então, um gesto profético para dizer que se não querem, outros querem, não é? Infelizmente, ainda existem muitos lugares, muitos corações, muitas pessoas que recusam, que não aceitam. Mas isso não deve nos deixar em crise, deve nos fazer ir adiante, não é? Impulsionados pela força do Espírito Santo. Nesse cerco de Jericó, estamos tendo a oportunidade de permanecer na presença do Senhor, Ele que sustenta e fortalece a nossa vida. Então, nessas próximas 24 horas, vamos continuar rezando agora de forma toda especial pelos enfermos. O Senhor curou muitos doentes e continua curando, continua tocando nas enfermidades da humanidade, continua expulsando o mal da nossa vida, continua nos tirando aquilo que nos impede de viver. Então peçamos a Ele que alcance todos os enfermos da nossa comunidade, aqueles que trazemos nas nossas intenções, no nosso coração, para que sejam amparados, fortalecidos nas suas fraquezas, pela graça de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, com muita esperança no coração e confiança, vamos apresentar a Deus os nossos pedidos. Pelos membros da Igreja, a fim de que sejam fiéis às promessas batismais, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos que se angustiam com a maldade existente no mundo, a fim de que sejam consolados com o auxílio do Espírito Santo, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos trabalhadores, a fim de que lhes sejam assegurados os benefícios devidos, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor Jesus, vós que passaste na terra curando os doentes, abençoai os enfermos e sofredores, dai-lhes coragem para enfrentar com paciência os momentos de dor. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Cristo nosso Senhor. Amém. As nossas ofertas de vinho e de pão celebram a glória da ressurreição, a glória da ressurreição. O grão que morrerá no seio do chão renasce no trigo, tornando-se pão. A uva amassada, pisada, moída, ressurge no vinho, sustento da vida. As nossas ofertas de vinho e de pão celebram a glória
ressurreição. O pão e o vinho são hoje memória do novo Cordeiro na sua vitória, sinais da aliança da terra e dos céus, no corpo e no sangue do Filho de Deus. As nossas ofertas de vinho e de pão celebram a glória da ressurreição, a glória da ressurreição. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Subam até vós, Senhor, nossas preces com as oferendas para o sacrifício, a fim de que, purificados por vossa graça, sejamos dignos dos sacramentos do vosso grande amor. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação proclamar vossa glória, ó Pai, em todo o tempo, mas com maior júbilo louvar-vos neste tempo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se por nós e junto de vós é nosso eterno defensor. Imolado já não morre e morto agora vive eternamente. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam um hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito é tu que vem em nome do Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós.
Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Carlos José, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Vossa filha Almerinda Quaresma, 7 dias de falecimento. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Obedientes à palavra do Salvador, e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que
tirais o pecado do mundo, tende piedade, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Eis, irmãos e irmãs, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Antes da morte e ressurreição de Jesus, Ele na ceia quis se entregar, deu-se em comida e bebida pra nos salvar. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por ter essa vida escondida no pão. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nessa vida escondida no pão. Para lembrarmos a morte e a cruz do Senhor, nós repetimos como Ele fez, gestos, palavras, até que volte outra vez. E quando amanhecer, dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nessa vida escondida no pão. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Este banquete alimenta o amor dos irmãos e nos prepara a glória do céu.
escondida no pão. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Eis o pão vivo, mandado a nós por Deus Pai. Quem o recebe não morrerá. No último dia vai ressurgir, viverá. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer essa vida escondida no pão. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nessa vida escondida no pão. Cristo está vivo, ressuscitou para nós. Esta verdade vai anunciar a toda a terra com alegria a cantar. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, pela ressurreição de Cristo, nos recriais para a vida eterna. Fazei frutificar em nós o sacramento pascal e infundi em nossos corações a força deste alimento salutar. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus. Maria, Mãe da Unidade, pela vossa intercessão, sejamos um só coração. Nós rezamos essa missa pela alma de Almerim da Quaresma. Tem alguém da família presente? Pode chegar aqui. Uma carta.
em sinal da nossa solidariedade e da nossa comunhão com a família. Deus os abençoe, tá bem? Amanhã, missa 6h30 da manhã e novamente às 20 horas, marcando assim mais 24 horas o nosso cerco, tá bem? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ó Deus, que a vossa bênção frutifique em vossos fiéis e os disponha a todo progresso espiritual, para que sejam sustentados em suas ações pela força do vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Vem, Senhor Jesus, o coração já bate forte ao te ver. A tua graça hoje eu quero receber. Sem a bênção